Paz de Cristo, irmãos. Seja bem-vindo aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu, onde nós meditamos na Palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho. Por que o verdadeiro Evangelho? Não é um só? Não. Verdadeiro só existe um. Agora, mentira. O mundo está coberto de evangelhos mentirosos, falsos, que não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho de Cristo. E olha que o apóstolo Paulo disse que é tirado do mesmo Evangelho. Os evangelhos mentirosos são tirados do verdadeiro Evangelho. Mas eles pegam o que não é verdadeiro, aplicam e deixam o que é verdadeiro para trás. E o que nós estamos fazendo aqui é esclarecendo a verdade e combatendo a mentira dentro das igrejas, dentro das religiões, dentro do Evangelho. Nós estamos falando dos 10 mandamentos e hoje nós vamos iniciar o 10º mandamento. Não cobiçarás. Não esqueça que eu deixei um para trás, que foi o 4º mandamento, ou o sábado. Por quê? Porque o sábado ele é mais polêmico. Ele gera mais comércio e mais dinheiro para a humanidade, para as religiões. Por isso ele é um pouco mais extenso e a gente tem que falar dele com mais cuidado. Por quê? Porque todo o fundamento do engano dos pregadores está baseado na transgressão do sábado. Mas não é o sábado somente. 10. Jesus, em Mateus, quem violar um dos mais pequeninos. Por que ele fala mais pequeninos? Porque o povo só tem cuidado, se preocupa mais com aquilo, amar o teu próximo a ti mesmo e não matarás. Só que eles esquecem que quando Jesus diz, Jesus disse, não terás outros deuses diante de mim. E Deus disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eles esquecem que quando Jesus resumiu esses 2 mandamentos, eles não olham para ver que esses 2 mandamentos atingem os 10 mandamentos. Quando você obedece esses 2 mandamentos, 10 mandamentos está incluído. Jesus falou resumidamente. Então eles pegavam esses 2 mandamentos em primeiro lugar e fingia guardar esses 2 mandamentos, pegava o sábado que eles fingiam guardar e o resto passava por cima. E assim não é diferente hoje. Mas nós estamos desvendando isso porque se as pessoas não atentar para os mandamentos, para a obediência, eles vão perecer. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí os pregadores não aguentam, que é difícil. Nunca foi fácil o reino de Deus. O reino de Deus é para quem tem coragem. Quem está disposto. Está disposto o quê? Enfrentar a morte e morrer se for necessário por causa do reino. Isso é reino de Deus. Se você quiser entrar nele, é assim, filho. Se não quiser, queridos, não tem jeito. Se resume em 10 mandamentos. Obedece. Tem saída. Não adianta a gente iludir. Não adianta eu, como pregador, iludir vocês. Eu tenho que falar a verdade para que vocês observem a verdade, mesmo que vocês não queiram obedecer, mas eu não vou ser condenado por não falar para vocês a verdade. Se Deus me chamou para ser um pregador, se Deus me chamou para ensinar a palavra, eu tenho que ter o cuidado de ensinar a palavra como nela está escrito. Não é como favorecer a vocês e a mim. Não adianta. E como é que eu favoreço a vocês? É falando para vocês só que Cristo é misericórdia, que Cristo é amor, que Ele vai nos levar para o céu, que Ele nos salvou. Tudo isso Ele é e tudo isso Ele fez. O mundo sabe disso. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa passar pelo processo do novo nascimento, do verdadeiro arrependimento e da obediência aos seus mandamentos. Nós não vamos morar no céu, queridos. O céu não é um brinquedo.
Já não é para qualquer um. Não vai para lá de qualquer jeito, já canso de falar, não vou, ou melhor, falo sempre, mas não vou me cansar de falar nunca. Antes de nós começarmos a leitura, se você quiser, você se inscreva aí, por favor, e deixa os comentários aí para a gente ir tirando dúvida. É bom quando você faz pergunta, quando você deixa comentário no canal e a gente responde, como diz a Bíblia. E você também nos ajuda com tudo isso. Porque aqui não tem bom não, viu, querido? Aqui não tem sábio em si mesmo, não. Bom aqui é Jesus. Aqui não tem sábio, não. Sábio aqui é Jesus. Então, se você quiser, nos ajude. Jesus disse que o reino de Deus, a lei e os profetas duraram até João Batista. A lei e os profetas. Nós vamos falar da lei, logo. Estamos falando de uma lei, ou melhor, de 10 leis que resumem em 10 mandamentos. 10 mandamentos que se resumem em 10 leis, que é a aplicação de toda a existência da humanidade, de todo esse planeta. 10 mandamentos e 10 leis é a razão desse planeta existir. Se não tivesse 10 mandamentos com Deus e 10 leis, não existiria planeta, não existiria nada. Certifique-se disso. Se não fossem os 10 mandamentos, não haveria nada disso. Não tinha nada disso aqui. Então Deus criou tudo isso através dos 10 mandamentos, das 10 leis, que são os 10 mandamentos. Quando eu falo de 10 leis, eu falo de 10 mandamentos, e você vai ver Paulo, resumidamente, falar os 10 mandamentos nas cartas de Coríntios e Romanos. Você vai ver Paulo falar disso que estou dizendo. Que 10 mandamentos é 10 leis. Então, como é que nós podemos dizer que se não fosse os 10 mandamentos não havia criado nada disso? É só você observar o que diz a Bíblia. O que é verbo? Verbo é palavra. E mandamento é o quê? E lei é o quê? Não é palavra, não? Então, como é que foi feito esse universo, esse planeta? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que Deus fez? O que Deus deu? O que Deus falou? Uma palavra. Deu a palavra, criou por meio da sua palavra, criou por meio dos seus estatutos, seja as suas leis e seus mandamentos. Não tem essa de a gente colocar um no lugar, um no outro, outro no outro. Cristo se resume em tudo isso. Profecia, lei, mandamento, palavras. Nada mais. Essa criação se resume haja, exista, fez, trabalhou, tudo isso. O que Cristo fez? Ele trabalhou, ele disse haja luz, ele disse haja sol, haja lua, haja estrelas, astros, haja tudo isso. E lá na sua criação, ele dá o seu primeiro mandamento. Depois, mais para frente, vem o outro mandamento. Logo em seguida vem outro mandamento. Qual é o outro mandamento? Qual foi o primeiro mandamento a ser quebrado na Bíblia? Qual foi o primeiro mandamento que o Adão quebrou, junto com a sua mulher? Exatamente isso aqui, ó. O 10º. Não cobiçarás. Qual foi o primeiro mandamento que o diabo quebrou lá na Nova Jerusalém? Não terás outros deuses diante de mim. E o outro? Esse aqui, o 10º mandamento. Cobiçou o que Deus tinha, o que Deus era, querendo ser maior do que Deus, quebrou o mandamento, não tendo Deus para si, fazendo de si mesmo Deus, e desobedeceu o Criador. Caiu, pereceu. Veio o diabo para tentar o homem. Conseguiu tentar o homem, enganando a mulher. E ali eles quebram o primeiro mandamento que eles quebraram, foi cobiçando. Não era para cobiçar. Eles cobiçaram. Quando o diabo ofereceu o fruto para Eva, o que ela fez? Olhou, viu agradável, desejou e comeu. E deu ao seu marido. Cobiçou. O outro mandamento quebrado na Bíblia,
lá em Gênesis, foi não matarás. O que o menino fez, o Caim fez? Matou a seu irmão Abel. Ficou impune? Matou, não tem problema nenhum. Não tinha mandamento naquela época. Ficou impune? Hã? O que Deus disse para o Caim? A terra está cobrando de mim pelo sangue que ela embebeu das tuas mãos do teu irmão. O sangue que tu derramou do teu irmão, que tu os matou, eu vi a terra embeber o sangue dele. Está cobrando a mim aqui. Agora és maldito. Foi assim que Deus disse? Porque ele quebrou o mandamento ou não? Foi quebrado o mandamento não matarás ou não? Então as pessoas ficam dizendo, o mandamento foi depois de Moisés, Isso é gente que gosta e que quer tirar proveito dos mandamentos, das coisas de Deus, para os seus belos prazeres aqui nessa vida, e vão perecer. Ou melhor, já está perecendo, né? Tem vida, são com certeza condenados e perdidos nas religiões, nas igrejas, e que não tem nenhuma afeição natural por Cristo, por você, por ninguém, pela verdade, pelo Evangelho. Isso é uma realidade. Então, quando nós olhamos os mandamentos, nós pensamos, eles que não vê a Bíblia, ou que vê a Bíblia e tira proveito daquilo que é resultado para eles, como os escribas e fariseus, né? Caifás, toda aquela gente do passado, o Carrasco, Pilato, todos eles. Então ele faz a mesma coisa, porque lhes dá lucro. Então quando eles dêem a Bíblia, eles dizem, mandamento começou de Moisés para cá e quem deu foi Moisés. E veja a perversidade deles, que eles são capazes de dizer que no versículo, no mandamento de número 3, não foi Deus mais falando. Porque, segundo eles, não está na pessoa do singular. A primeira pessoa do singular, que o primeiro mandamento foi Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, ama o teu próximo diante de mim. Quando chega aqui nesse mandamento de número 3, que ele disse, ele está dizendo aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por ele ter falado isso, por Deus ter falado isso para Moisés e para a nação de Israel, eles dizem que não era Deus falando, que era uma outra pessoa, e que essa pessoa era Moisés. Moisés estava de ouvinte. Moisés estava ouvindo entre Deus e Israel. Moisés estava observando tudo que Deus estava falando, porque ele tinha que aplicar ao povo. E não Moisés dando mandamento para lhes tirar proveito. Eles faziam isso para quê? A fim de que você aprendam do jeito que eles estão, como havia no passado, pelos imperadores, pelos os que comandavam naquela época, né, os sacerdotes. Eles faziam isso. E como faz hoje nas igrejas? As igrejas hoje não ensinam a Bíblia, não quer que o povo lê Bíblia, ou quando lê Bíblia não quer que entende. Satanás, ele é assim, você pode ler tudo, você só não pode entender, porque se você entender, você vai dar trabalho para ele, e ele não quer que você compreenda. Assim da igreja, você pode ler tudo, você só não pode entender e buscar a revelação, porque se você achar a revelação, você vai prejudicar quem está pregando, e eles não querem isso. Então por que eles aplicam do jeito que eles acham favorável, do jeito que eles querem? Porque eles dão lucros, e assim mantém você na igreja do lado deles. Muitos chamados, poucos escolhidos. As igrejas estão assim, lotada. E principalmente quando se tem um evento lá, né? Dia de fazer o aniversário do pastor, o bolo vai ser cortado e colocado lá fora para todo mundo comer. No dia que vem um show gospel, um ídolo gospel, para eles poderem festejar ali. Esse dia a igreja vem todos, né? Ou a ceia. Assim é a igreja hoje. Então, eles ensinam, mas ensinam do jeito que
você vai se agradar do que ele está ensinando, ao passo que eu aqui ensino o que não vai te agradar. Por quê? Porque Tiago diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu não vou cometer pecado para dizer para você que os mandamentos acabaram, que os mandamentos foi só até Jesus, porque Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é aplicado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Agora você precisa saber que lei Jesus está falando. Sabe qual é a lei que ele está dizendo ali? Se você não sabe, procure estudar a Bíblia. Mas não ensina que a lei acabou, que os mandamentos acabaram, e que Jesus tirou a lei, que Jesus é o fim dos mandamentos, que Jesus é o fim da lei. Jesus é o fim da lei. Mas que lei? Qual é a lei que Jesus deu fim nela? Você precisa conhecer dentro da Bíblia, que Paulo deu fim nela, ensinou, e que os apóstolos também aboliram ela, ensinou. Que lei que é essa? Você precisa saber, e nós vamos falar das leis assim que terminaram os mandamentos, para você entender quais são as leis que foram tiradas, as leis que prevalecem e os mandamentos que nunca foram tirados e nunca vai ser tirado, porque desde a Nova Jerusalém, antes desse planeta existir, os mandamentos já estavam com Deus. Então, esse mandamento, o 10º, está dizendo aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, fala que o boi, o escravo, o jumento, é exatamente esse ser escravo aqui. Esse escravo aqui é que nós vamos ver qual foi a lei que Jesus tirou no que diz respeito ao escravo. Acepção, você verá qual foi a lei que foi tirada, as leis que foram tiradas. Então aqui ele está falando: não cobiçará. O que é cobiçar? Todos já sabem, né? Nós já sabemos. A cobiça é um desejo incontrolável. A cobiça é concupiscência. A cobiça é a mesma coisa da malícia. A cobiça é a ganância, o desejo exagerado de possuir as coisas, o descontrole para ter as coisas. E é aí que se faz coisa errada, e é aí que se faz besteira. Por que tanta besteira no meio da igreja evangélica? Por que tanta bobagem no meio do evangelho? É umas orações velhas em língua lá que não dá nem para entender. É uns negócios tão chato. Sabe, umas coisas tão patéticas, sabe? Não dá nem para colocar isso como sendo coisa de gente sábia. Jesus dizia para os filhos de Israel que só tem gente sábia e entendida, né? No meio do seu sacerdote que era obediente. Poderia Cristo falar isso hoje da igreja? A começar de mim. Meio difícil, né? Gente sábia e entendida, porque a igreja de Cristo, do jeito que ela está aí, irmãos, por favor, né? Vocês estudaram tanto, tanto que você estudou, se tornou doutor em tudo. Para quê? Para colocar essas baboseiras, besteirada que está aí, olha, é muito chato. E é muito inaceitável, mas muito mesmo. Por quê? Porque não aplica no meio evangélico, não pode aplicar no meio evangélico. Só nessas igrejas que trabalham pelos seus próprios interesses. A igreja de Cristo é simples. O evangelho é simples. A igreja é humilde, é simples. A função da igreja é você chegar na igreja e fazer uma só coisa. Em primeiro lugar, ou melhor, entre muitas coisas, uma coisa em primeiro lugar: adorar a Deus, amar o seu irmão, abraçar o seu irmão, observar o seu irmão, aquele que é irmão. E nós precisamos ver isso dentro da igreja. Por que eu não sei qual é os falsos irmãos? Porque eu não sou irmão também.
Eu chego lá na igreja, eu vejo todo o comportamento de todo mundo igual, para mim todos estão na mesma bênção. Mas quando você está em Cristo, Paulo disse lá em Coríntios, que é importante dentro da igreja haver os devassos, para que os certos e sábios, entendidos e obedientes se manifestem no meio dos demais. E aí saibamos quem serve e quem não serve. Mas a igreja está tudo igual? Então não dá para descobrir quem é o que está obedecendo, quem não está obedecendo. Então não se aplica a verdade dentro da igreja, porque, irmão, se eu for pregar, se as igrejas for hoje aplicar disciplina dentro da igreja, que é a disciplina que Cristo ensinou e os seus apóstolos, os seus apóstolos e os seus profetas, se eles forem aplicar como a Bíblia manda, não haverá igreja. Vai ser muito raro as igrejas evangélicas na Terra. Seriam muito raras as igrejas evangélicas na Terra. Então nós temos aí igreja com 1 milhão de pessoas, tem templo de 200 mil pessoas, tem templo de não sei quantas mil pessoas. Se ele aplicar isso aqui, os 10 mandamentos, a disciplina que é para entrar no reino de Deus, ele vai ter lá um templo maior que ele vai ter de 200 pessoas, 1000 pessoas, sei lá. O povo não fica. O povo não fica. O povo não quer a verdade. O povo vai fora, o povo escorrega fora. Então, por isso eles não pregam a verdade. Então vai chegar lá a cobiça, a concupiscência. Se eles aplicar isso lá dentro, o povo vai embora. O povo gosta da cobiça, o povo vive na cobiça. Então, controlar os apetites carnais, os desejos da carne, as concupiscências, é muito difícil. Por isso que Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conversão só vem assim, não é do dia para a noite. Não é igual ele, né? É raro, né? Então, quando nós aplicamos 10 mandamentos, quando nós falamos dos 10 mandamentos, nós estamos falando de renúncia e de obediência e serviço a Deus. Isso está de Gênesis. Desde a Nova Jerusalém, até Cristo voltar para buscar a sua igreja, e vai até a eternidade e nunca vai acabar. Então, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó diz aqui para Moisés e para os filhos de Israel: não cobice nada do que é dos outros. Não cobiça o que você não está podendo ter. Senão você vai tomar caminho errado. Por que a transgressão da lei? E por que os roubos? Por que os assaltos? Por que os furtos? Por que o tráfico? Por que tanta coisa? É tráfico de gente, de crianças, de pessoas. Tudo isso. Por que tudo isso? Cobiça, desejo, vontade, quero ter. Isso é cobiça. Então, esse mandamento, Deus está dizendo aqui para os filhos de Israel, não cobiçarás. Acabou? Dá uma olhada no capítulo de número... Será que isso não existe mais no Novo Testamento? Nós precisamos ver se no Novo Testamento já acabou ou não. Miqueias, capítulo de número 2, dá uma olhada aí. Miqueias 2. Se aqui, o que Miqueias está falando que pode acontecer com o ser humano se ele não obedecer o mandamento, se ele andar por esse caminho da cobiça. Miqueias 2, versículo 1 diz assim: ai daqueles que nas suas camas intenta a iniquidade e maquina o mal, à luz da alva o pratica, porque está no poder da sua mão. Olha aqui, ó. Percebe isso aqui? Isso aqui é perigoso. Na sua cama, maquina o mal. O cara quer assaltar, o cara quer entrar para esse caminho,
vou comprar uma arma e fica pensando. E cá entre nós, como foi fácil, né? Ter armas nesse Brasil, né? Dia desse eu estava vendo aí a reportagem. O menino pegou a arma do seu pai, foi lá no colégio, matou um adolescente, feriu um monte. E aí o que faz as autoridades, o governador, essa gente toda? Vamos lá para o colégio, levar os psicólogos, fazer isso com os adolescentes, com as pessoas da escola. Tudo isso é bom, irmãos. Tudo isso vale, tudo isso é bom, mas isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema, irmãos. Qual é o problema? Se resolve cortando a raiz. Mal só se mata ele cortando a raiz. A erva só se mata ela cortando, arrancando ela pela raiz. Não adianta cortar ela por cima, tosar ela, que ela vai brotar mais forte ainda. Mal só tira cortando a raiz. Se não cortar a raiz da árvore, ela vai brotar. Não adianta, não resolve. Se não tirar as armas. Tira as armas. Quem é capaz? Quem é o presidente ou governador capaz de chegar e dizer: nós vamos fazer uma lei, só usa arma de fogo o militar, as forças armadas, só polícia, mas ninguém vai ter arma. O cara tá com a arma na mão, suspeita, cadeia nele, acabou, não vai ter. Você sabe quanto iria acabar? Quanto iria diminuir o derramamento de sangue, os homicídios, tantas mortes, tantos assassinatos? Irmão, você nem imagina. Mesmo os assaltos. Né? Quem criou esse regime de lei para vender arma? Ô, irmão, isso é crime. E a igreja pegada a isso, né? A igreja pegada a isso. Então o camarada vai deitar na sua cama e já deita cobiçando. Já deita pensando. Mas Jesus está dizendo, ai dele, que deita na sua cama, na cobiça, no pensamento, nas concupiscências, na ganância, ai deles. O camarada vai para lá assim pensando. Aí no dia seguinte ele vai lá e compra. Trouxe a morte para dentro da sua casa. Ah, mas o fulano tinha uma arma, o ladrão veio e ele deu um tiro e se livrou e aconteceu. Isso é raro, meu querido. Isso é raro. Na maioria das vezes o ladrão vem, toma a arma e ainda mata ele com a arma e tudo. 90% é assim. 90% da criminalidade é assim. Mas você observa a Bíblia e vê o que ela diz. O Senhor está dizendo aqui para Miqueias. E ele vai para a cama deitar-se. Né? A irmãzinha foi pregar lá na igreja dele, né? A pastora, né? E ela foi com aquela roupa bem atrativa, bem atraente mesmo. Ela é bonita. Esteticamente, ela é maravilhosa. Ela chegou lá para pregar e o pastor ficou lá ouvindo, vendo aquilo e observando e olhando. De vez em quando olhava para a mulher dele que estava do lado, gorda, tadinha. É, pastor? E ele olhava e via e a irmã bailava lá em cima pregando e fazia aquele movimento. E aquele salto fino, não sei qual é o nome daquele salto lá não. Para ela poder mexer mais ainda o corpo, exibir a sua beleza, concupiscência e lasciva. E é mulher de Deus, hein? E o pastor, o pregador, está ouvindo aquilo, chega a estremecer. Que mulher, cheia da unção, cheia do poder, e ora em línguas, e pula para lá, e pula para cá. Maquina mal. Quando vai deitar, eu vou chamar aquela pastora de novo, para pregar aqui. Daqui a um tempo, não são todos? Graças a Deus. Quando menos espera, está na cama.
A concupiscência. Deita na cama com a sua mulher pensando na irmãzinha da igreja. Vai se relacionar com a sua mulher pensando na irmãzinha da igreja. Está pensando que isso é brincadeira? Está achando que isso é brincadeira? Que eu estou falando besteira aqui? Aí, ele diz aqui, ó. Ai daquele que na sua cama intenta a iniquidade e maquina o mal. Vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou botar um plano para amanhã, ver se eu consigo melhorar o dinheiro, as ofertas. E olha, irmão, o que está acontecendo. Igreja envolvida com tudo que não convém. Mas eu vou botar um plano para que eu ganhe muito dinheiro, porque eu preciso de 100 milhões, eu preciso de 1 milhão, eu preciso de 100 milhões, eu preciso de 10 milhões, eu preciso de 100 mil pessoas que façam isso, que façam aquilo. E tenta. Isso chama-se a cobiça, a concupiscência, os desejos incontroláveis, desenfreados, que o ser humano, em especial esses pregadores que negam os mandamentos, está tendo na igreja. Aí ele diz aqui, maquinam algo, à luz da alva o praticam. Pensou à noite, planejou, arquitetou. No dia seguinte, ele pôs em prática. Ele diz aqui, ó, porque está no poder da sua mão. Agora vem o 2. Cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, projetou um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, não andareis tão altivos. O Senhor está dizendo aqui, não tirareis os vossos pescoços, não andeis altivos. Deixa eu ler essa palavra aqui nessa Bíblia. Essa Bíblia aqui é uma outra tradução. Eu vou ler ela nessa tradução aqui, ó, para você entender melhor o que diz aqui. Deixa eu me achar aqui, porque é Miqueias que eu estou. Miqueias 2, 1. Obrigado por esperar. Miqueias 2, 1. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Ele diz aqui, versículo 1. O castigo dos opressores, ai daqueles que planejam maldade. Olha o castigo deles. Ai daqueles que planejam maldades, dos que tramam o mal, projetam o mal, arquiteta tudo, prepara tudo para no dia seguinte realizar. Dos que tramam o mal em suas camas, quando alvorece, eles o executam. Eles vão fazer. Aí ele diz aqui, ó, porque isso eles podem fazer. Preparou, arquitetou, planejou, vai fazer.
Aí ele diz: cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça. Está escrito aqui. Você é cobiçoso? Como é que você tem tudo isso aí? Foi o evangelho que te deu? Você fala? Como é que foi? Foi a desgraça. Cuidado, cobiçoso de torpe e ganância, porque o Senhor está de olho em você. Aí ele diz aqui, da qual vocês não poderão livrar-se. Não adianta espernear. Não vai livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Aí está vindo, viu? Está vindo aí. Vocês vão andar de cabeça, vocês vão dar orgulhosos como vocês estão. Sou apóstolo, sou ministro, eu sou deputado, eu sou pastor e sou deputado. Pode se preparar, viu? Pode se preparar. Aqui está. Estou falando sempre e pregando sempre. Isso vale para todo mundo. Para quem saiu do caminho, se você está no caminho, tranquilo, pode ficar. Deus vai te pegar nisso aqui. Mas se você anda nas tuas ganâncias, se você se enriqueceu, se você fez tudo isso que você fez, e se você tem tudo que você tem aí, foi na sua ganância, trapaceando os outros, Jesus disse ali que até matando, as pessoas matam para roubar, como é que age os políticos em favor dos pobres? Como eles trabalham para os pobres? Como é a vida dos pobres, coitados, aposentados? Como é que eles tratam? Como é que os presidentes, os governadores, os ministros, eles tratam eles? Como é que eles tratam os trabalhadores quando têm os seus direitos? Como eles fazem? Olha aí, tem uma desgraça para vocês. Não vai ser eu que vou fazer nada. Eu tenho que tomar cuidado para não me atingir. Vai ser Deus que vai fazer. E você, pastor, que diz que não tem mandamento e fez tudo isso para teu povo e te enriquecer e fazer os teus filasteiros enlarguecidos como está, a desgraça está em teu caminho. Te arrepende e prega a verdade. Tu que diz que Jesus não obedeceu os mandamentos, não ensinou a obedecer os mandamentos, que os apóstolos fez isso, que Paulo fez isso, que os mandamentos é de Moisés, tu que diz que Moisés falou metade dos 8 mandamentos e deu só 2, te cuida, a desgraça está em teu caminho, quem vai mandar não sou eu, é Deus. Se ouvir a Bíblia, se cuida. Se bem que eu também tenho que tomar cuidado. Está pensando que Deus está limitado a mim, a você, a qualquer um? Não cobiçarás. Essa é a ordem divina. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas muitas misericórdias, pela sua bendita palavra. Ama a tua palavra. Ama a tua lei e os teus mandamentos. Pois peço a ti que enquanto vida me der nesse corpo, enquanto fôlego de vida estiver, enquanto respirar, seja para pregar o teu evangelho e para falar como ela está escrita e como ela é. Não quero passar por isso, não. Eu não quero passar por essa profecia. Ou melhor, não quero receber essa profecia. Quero passar por ela livremente, como de fato, de verdade, não devendo nada. Eu não quero cair nela. Por isso, me ajuda a pregar o teu evangelho. Abençoa a nossa nação, abençoa para a tua glória e sara a nossa terra, pois tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado por tudo. Socorre os enfermos, socorre os necessitados, socorre os jovens, socorre, meu Deus e meu Pai, a nossa nação, visita os presos, tenha misericórdia dos enfermos nos hospitais, no leito de dor, a medicina, tenha misericórdia, meu Deus, dos médicos em todo o mundo, tenha misericórdia da nossa nação. O homem do campo, o lavrador, o agricultor, o pecuarista,
Tenha misericórdia, socorre, ajuda. Manda a tua chuva temporã, seródia, para a produção da nossa lavoura. Pois sem ela não haverá o grão, sem o grão o homem não vive. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo nosso deitar, pelo nosso sentar, pelo nosso levantar. Socorre-nos e nos ajuda, porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Tua palavra diz: levanta-te e resplandece, que já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, Cristo bendito, tu que já veio e já trouxe a tua glória, faça resplandecer a luz do teu divino Espírito Santo e da tua bendita e gloriosa palavra sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, para que sejamos sábios e entendidos, louvando e bendizendo o teu nome e pregando a verdade, para que sejamos salvos. Obrigado por tudo. Sejas exaltado hoje e para sempre. Muito obrigado pela nossa salvação, pois o que nós queremos com isso é sermos salvos e te glorificar hoje e para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo. Amém.